CBN Campo Grande. CBN Eleições 2018. E contra a compra de votos, o principal crime eleitoral registrado pelas autoridades competentes e outros ilícitos costumeiramente praticados em época de eleições, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Tribunal Regional Eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil, eles lançaram essa semana a campanha Voto Certo é Voto Limpo. A ação também visa orientar a população sobre temas importantes como a participação feminina nas eleições e a disseminação de notícias falsas, as famosas fake news. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal, Dr. Marcos Nassar. Doutor, obrigado por atender o convite e falar com a CBN. Bom dia. Bom dia a todos. Para a população, para a sociedade, esse trabalho de educação ele é constante, né? Não dá para parar porque os políticos nunca param de cometer ilícitos, muitos deles, né? Sim, é uma frente importante de enfrentamento dos ilícitos eleitorais que a gente tem em todas as eleições. Fizemos uma campanha semelhante em 2016, voto não tem preço, aliás, em 2012, voto não tem preço, tem consequências. E em 2016, voto vendido, futuro perdido. Neste ano, essa nova campanha, sempre com o foco, especialmente na compra de votos, combatendo, prevenindo a compra de votos, chamada corrupção eleitoral, e também outros ilícitos comuns nas eleições. Você percebe, Lucas, o quanto os dois slogans continuam extremamente atuais e eles revelam exatamente as consequências daquilo que lá em 2012 você já falava. Exato, em especial a compra de votos é um problema antiquíssimo, crônico, né, da nossa Brasil. Democracia, ou sim, não democracia. Cultural até, né, infelizmente. Sim, é cultural. Inclusive de ambos os lados, é bom que a gente frise, né, do político que compra e do eleitor que vende. Claro, a conduta do candidato, do político que compra é em certa medida mais reprovável que a do eleitor que vende o voto. Ele é o corruptor, né? Exato, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o candidato ele compra voto em larga escala, ele não compra o voto de um eleitor, ele compra de vários eleitores, de forma variada, com combustível, com vários tipos de benefícios. O eleitor pratica também uma conduta reprovável vender seu voto. Em alguns casos é uma pessoa bastante pobre, que enfim, precisa daqueles R$100 para o gás, para pagar uma conta, mas né, a conduta dele, do eleitor, não deixa de ser também um crime eleitoral. Há uma previsão no Código Eleitoral de crime para o eleitor que vende o voto. Doutor, em relação à campanha, como é que ela está sendo realizada na prática? São reuniões, existe campanha publicitária? Como é que ela está sendo levada até os eleitores? Sim. Houve o lançamento da campanha na sede do Tribunal Regional Eleitoral na segunda-feira dessa semana. Há material publicitário, a campanha está sendo feita pela internet, pelas redes sociais, pelo site das entidades, das instituições organizadoras, dos apoiadores, camisetas, outdoors, buzzdoors, adesivos, e nós contamos muito também com a imprensa, que presta um serviço social relevante ao divulgar a campanha. Nesse período pré-eleitoral, já está bem no finalzinho, mas ainda a lei determina que é um período pré-eleitoral. A gente gostaria de saber como é que os pré-candidatos estão se portando até esse momento, doutor. Olha, nós já identificamos alguns abusos nessa fase da pré-campanha, em especial em relação a outdoors. Já tomamos algumas providências a respeito, temos apurações também em andamento na Procuradoria Regional Eleitoral, no Ministério Público Federal, e uma das ações que ajuizamos já deu, inclusive, resultado com decisão no Tribunal Regional Eleitoral. Doutor, uma coisa que eu queria retomar nós temos aí, claro, às vezes o eleitor submete a compra do voto, a venda do voto, porque ele está numa situação de fragilidade, às vezes assim, uma situação econômica difícil, ou
e outras coisas mais. Mas também tem não sei se o doutor identifica isso, uma certa descrença de que o voto dela vale alguma coisa na prática, de que aquele político que ela vai votar vai fazer alguma coisa de volta. E isso generalizado, eu vou vender porque pelo menos nesse período eu posso ganhar alguma coisinha, já sabendo que naqueles outros 4 anos talvez ela não ganhe. O doutor identifica esse tipo de descrença, de desânimo um pouco, e isso sendo causador também dessa relação entre o eleito, né? E o eleitor? Sim, esse é um componente do problema cultural que nós mencionamos há pouco. As pessoas não fazem a ligação direta do voto delas com a qualidade dos serviços públicos que serão prestados amanhã. Porque esse candidato que hoje compra voto, que pratica ilícitos eleitorais, se tornará o mandatário amanhã, o gestor público, que praticará os atos de corrupção. Corrupção é essa que drenará os recursos que deveriam ir para quê? Para a saúde, para a educação, para saneamento básico, para a segurança pública, para outros serviços públicos essenciais, dos quais dependem especialmente as pessoas pobres. Porque o SUS, por exemplo, atende quem, principalmente? Quem não tem plano de saúde. A escola pública atende quem? Quem não pode pagar escola particular para os filhos. Então, essas pessoas pobres que normalmente vendem os seus votos são as que mais sofrem depois pela má qualidade do serviço público, má qualidade essa, em grande medida, causada pela corrupção. E o Ministério Público tem prestado um serviço muito benéfico, né, para o país em relação a isso. A Operação Lava Jato, por exemplo, é também fruto do trabalho do Ministério Público Federal, né? Sim, a Operação Lava Jato é um grande avanço, sem nenhuma dúvida. Algo, pode-se dizer, inédito no país, não é? Uma iniciativa republicana. Contestada por muitos corruptos, né? O que é esperado, natural, não é? Que aconteça. Mas uma iniciativa, acima de tudo, republicana, porque faz com que a lei seja aplicada a pessoas que eram consideradas intocáveis, seja por terem poder político, seja por terem poder econômico imenso. Mas não é suficiente. Não é a Operação Lava Jato que vai mudar o país, que vai mudar essa cultura da qual nós estamos falando. Ela ajuda, contribui sem nenhuma dúvida, mas é preciso mais, é preciso avançar, é preciso que as pessoas acreditem que o seu voto pode fazer a diferença, porque se a maioria tiver essa crença, sem dúvida, realmente o voto fará diferença. Importante essas ações todas, campanhas e também o papel do Ministério Público Federal e Estadual para essa eleição, que já é uma eleição extremamente atípica. Nós temos um ex-presidente preso, querendo disputar uma eleição, um governador preso, querendo disputar a eleição, governadores, investigações, operações policiais. A gente acorda de manhã cedo, vem para a CBN já buscando informação se vai ter operação, se não vai ter operação. É uma eleição diferente também, eu acho que na história do Brasil, né? Nós vivemos hoje no país um momento ímpar, realmente. O que faz crescer a importância do voto de cada um buscar conhecer o passado dos candidatos que se apresentam, de fiscalizar a regularidade das eleições, de denunciar os malfeitos eleitorais ao Ministério Público. Sem dúvida é uma eleição importantíssima. E existem, assim, sistemas sofisticados de compra de voto, né? Não é só dar o dinheiro e que eu voto em você. Existem várias outras formas também de cooptar, né, os eleitores. Sim, eu diria até que essa forma mais rudimentar, mais simplória de dar o dinheiro que eu voto em você quase não existe. Não existe mais. O que há é uma coisa disfarçada, até porque o candidato não quer ofender ou ferir a dignidade do eleitor. Ele faz de uma forma que o eleitor não sente que está vendendo voto, mas está, no fim das contas, está. Porque o candidato não pode dar benefícios, distribuir benefícios nenhum aos eleitores na campanha. Quais são as penas, doutor, para os políticos, assim, não sei se tem só uma, mas as mais comuns, né, para compra de voto? Para o candidato. Candidato, Para o candidato... Tem para o eleitor também? Tem também. Tá.
O Código Eleitoral prevê o crime de corrupção eleitoral, tanto para o candidato quanto para o eleitor, com pena máxima de reclusão de 5 anos. Quer dizer, o eleitor pode ser preso, o candidato também? Sim, ambos podem. Quem fizer troca de voto, compra e venda de voto, pode ir pra cadeia. Isso, se tiver um flagrante, a pessoa pode ser levada à delegacia, vai ser lavrada a prisão em flagrante, é possível. E no âmbito civil eleitoral, o candidato que compra voto, se eleito for, perde o mandato. Há uma ação civil prevista que leva à perda do mandato. Isso e mais. Isso é comum, inclusive, né? É comum. A chamada captação ilícita de sufrágio. Isso. Esse é o nome técnico na lei eleitoral. E, além de perder o mandato, ele fica inelegível por 8 anos. E se for constatado isso já durante o período de campanha, ele pode perder o direito de continuar a campanha dele? Ele não pode ser interrompida? Pode ser cassado o registro dele. O registro na Justiça Eleitoral, o registro da candidatura. Muito bem, a gente gostaria de deixar a CBN, os veículos de comunicação do grupo RCN de Comunicação, à disposição das instituições que estão comandando e conduzindo essa campanha, doutor, e dizer para o eleitor que é importante, muito mais que vender o voto, é importante cobrar os resultados, ver propostas, realmente avaliar a conduta, o passado e a ficha, né, do candidato que já está se apresentando, batendo na nossa porta, pedindo o nosso voto. A CBN é parceira, a CBN está à disposição. Muito obrigado, um ótimo dia de trabalho a todos. Muito obrigado. Nós conversamos com o Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal, o doutor Marcos Nassar. Agora são 9h22. Só para a gente lembrar, o tema, o mote da campanha é voto certo é voto limpo.